Todo mundo aprende na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, como se antes disso o território fosse uma terra vazia, esperando para ser encontrada. Essa narrativa é repetida em livros, filmes e até em datas comemorativas. Mas será que ela conta toda a história? Mas será que foi mesmo um descobrimento? Ou será que estamos apenas olhando para um lado da história, ignorando tudo o que veio antes da chegada dos portugueses? Quando os portugueses finalmente chegaram, milhões de pessoas já viviam aqui há milhares de anos, espalhadas por todo o território, com modos de vida próprios e uma relação profunda com a terra. Os verdadeiros pioneiros do Brasil não vieram em caravelas, mas a pé, cruzando continentes, enfrentando desafios imensos, adaptando-se a diferentes ambientes e construindo sociedades complexas muito antes de qualquer europeu sonhar em navegar pelo Atlântico. Eles conheciam cada rio, planta e animal, dominavam técnicas de agricultura, pesca e caça, e já tinham culturas, línguas e tradições próprias, passadas de geração em geração. Ignorar essa história é como começar um livro pelo fim, sem entender o enredo, os personagens e tudo o que levou até aquele ponto crucial. Então, vamos rebobinar a fita. Antes das caravelas, o Brasil já era habitado, diverso, cheio de histórias, culturas e descobertas próprias, que merecem ser lembradas e celebradas. A aventura humana por aqui começou muito antes de qualquer europeu aparecer. E é essa longa jornada, cheia de desafios, criatividade e resistência, que também faz parte do que somos hoje. Durante a última era glacial, há cerca de 20 mil anos, o planeta era um lugar muito diferente. O nível do mar estava tão baixo que uma vasta ponte de terra, chamada de Beringia, ligava a Ásia à América do Norte, no que hoje conhecemos como Estreito de Bering. Esse corredor gelado foi a porta de entrada para um dos maiores movimentos migratórios da história humana. Por essa rota, grupos de caçadores-coletores atravessaram o continente, seguindo grandes animais como mamutes, bisões e renas. Eles viajavam em pequenos bandos, sempre em busca de alimento e abrigo, enfrentando desafios diários em um ambiente hostil e desconhecido. Não foi uma viagem fácil. O frio extremo congelava até os ossos. Predadores ferozes rondavam a paisagem e a incerteza sobre o que encontrariam adiante era constante. Cada passo era uma aposta pela sobrevivência. Geração após geração, esses pioneiros avançaram, cruzando montanhas geladas, florestas densas e rios caudalosos. Eles aprenderam a caçar novas presas, a construir abrigos e a se adaptar a cada novo ambiente, expandindo lentamente sua presença por todo o continente americano. Depois de milhares de anos de jornadas e adaptações, alguns desses grupos chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil. Muito antes de 1500, deixando marcas profundas na história e na paisagem do nosso país. Como sabemos disso? Graças à arqueologia. Em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil de Luzia, uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos. Seu crânio sugere que diferentes grupos humanos chegaram aqui por rotas variadas. No Piauí, a Serra da Capivara guarda pinturas rupestres e vestígios que podem ter mais de 50 mil anos, desafiando tudo o que se pensava sobre o povoamento das Américas. Cada descoberta arqueológica revela que a história do Brasil é muito mais antiga e complexa do que imaginávamos. Em 1500, o Brasil já era um mosaico de povos, línguas e culturas. Estima-se que milhões de pessoas viviam aqui, organizadas em centenas de nações indígenas. A chegada dos portugueses foi um choque. Dois mundos que nunca haviam se encontrado. Chamar isso de descobrimento é ignorar quem já estava aqui. Os europeus não encontraram uma terra vazia, mas sim Pindorama, terra das palmeiras, cheia de história e conhecimento. O que começou ali foi uma colonização, não um descobrimento. A influência dos povos originários está em tudo, nas palavras, na comida, nos costumes. Desde os nomes das cidades até as tradições que celebramos, a presença indígena é uma parte intrínseca da nossa identidade. Valorizar essa herança é reconhecer que a história do Brasil começou muito antes de 1500.
As pinturas rupestres e os artefatos pré-colombianos são testemunhos de uma civilização rica e complexa, que floresceu aqui por milênios. As centenas de etnias indígenas que resistem até hoje são guardiãs de saberes essenciais sobre sustentabilidade e respeito à terra. Eles nos ensinam a viver em harmonia com a natureza, a valorizar cada recurso e a respeitar o ciclo da vida. Da próxima vez que ouvir descobrimento, lembre-se de Luzia, da Serra da Capivara, e dos milhões que já chamavam este lugar de lar. A verdadeira história do Brasil é muito mais antiga e rica do que os livros de história costumam contar. A história do Brasil é feita de muitas jornadas, e ainda temos muito a descobrir sobre nós mesmos. Cada olhar para o passado é um convite para entender melhor quem somos e para onde vamos. Vamos valorizar e aprender com essa herança inestimável.